pessoal, como vai? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazia tempo que eu não dizia isso, né? Tava com saudade já. E pessoal, sem me delongar muito, o vídeo de hoje tem bastante gente que eu ouço perguntar isso, comentar a respeito da prática de racha, de pega nas rodovias, estradas, ruas. E vou comentar um pouco a respeito disso hoje, claro, com a minha inteligência limitada, né? Mas com um pouco que eu sei de conhecimento, vou de uma forma simples trazer no vídeo de hoje aqui, beleza? É o seguinte, quando a gente trata de crime, é uma situação, e infração, artigos de trânsito, é outra situação. Então a gente tem que primeiro diferenciar uma situação da outra, né? Então, o que é crime? O crime, propriamente dito, é o quê? Ele é uma infração de maior potencial ofensivo, certo? Por exemplo, se a gente pega o nosso Código Penal, o CP, né? Artigo 121, por exemplo, matar alguém. Isso é um crime, certo? Depois é analisado se houve dolo ou culpa, se há qualificadoras ou não, se foi premeditado e etc. Mas a princípio isso é um crime. Aí a gente pega, por exemplo, o artigo 162, parágrafo 1º do CTB. Sempre que a gente fala o CTB aqui no vídeo, ou em qualquer lugar, a gente está se referindo ao Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 162, parágrafo 1º. Dirigir veículo automotor sem possuir carteira de habilitação, CNH, né? Ou a PPD, que é a permissão para dirigir. Isso é uma infração de trânsito. Diga-se de passagem, uma infração gravíssima, aliás, né? Isso a gente aprende lá na autoescola, quando a gente está fazendo as aulas práticas, né? A gente ouve falar bastante a respeito disso. Então, pessoal, com isso a gente já consegue analisar a diferença de uma situação para outra, certo? O que é um crime e o que é um artigo de trânsito. Aí a gente pergunta, poxa, mas e tirar racha, pega, tal, isso é um crime? Vamos lá, aí a situação é um pouco diferente, pessoal. Eu já adianto o seguinte, sim, ele é crime, só que é um crime em espécie. Vamos lá, para isso a gente tem que analisar o seguinte, quando eu falei que o artigo 162, parágrafo 1º do CTB, ele é um artigo, o seguinte, a gente tem que entender que ele constitui uma inobservância no trânsito, certo? Agora a questão do racha, ele é um crime em espécie. O que é isso? O crime em espécie é aquele crime, como é que eu posso te explicar? Um crime diário, que ele ocorre, claro que não toda hora, todo dia, exatamente, né? Mas é uma coisa que ocorre assim, vira e mexe está acontecendo, né? Por exemplo, comparando, é claro que são situações totalmente diferentes, né, pessoal? Só para a gente entender. Um assalto, por exemplo. Isso é um crime que não acontece todo dia em seguida, certo? Assim, não é constante isso. Embora há casos que acontecem dentro de uma cidade, dentro de um mês acontece diversas vezes, mas não é uma coisa muito comum. Agora, por exemplo, se a gente for comparar isso, por exemplo, com o racha que a gente está comentando no vídeo, ou até mesmo com furar um sinal de trânsito, entendeu? Então isso é uma coisa diária, que ele ocorre diariamente, certo? Isso, no caso do racha, que a gente está comentando, isso seria então, no caso, um crime em espécie. Já posso adiantar também, isso daí seria o artigo 368 do CTB, né? Ele vai entrar lá nos crimes em espécies, e ele é instituído pela Lei 9.503 de 1997, ou de 97 apenas, né? Porque a gente geralmente costuma usar apenas os dois últimos números do ano. Pessoal, antes da gente comentar a respeito desse artigo 308, a gente tem que comentar a respeito de dois artigos anteriores, que é o 173 do CTB também, certo? E o artigo 174. Eles são bem parecidos, mas tem uma diferença entre um e o outro. Como eu não sei tudo, né, eu vou tomar a liberdade de ler o código aqui, para que até mesmo que vocês entendam melhor. Esse é o artigo 173 ou 173. O artigo 174 ele diz o seguinte: promover na via competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circuncisão sobre a via. Infração gravíssima e tem as penalidades. Qual que é a diferença de um para o outro? Basicamente é o seguinte, pessoal, o artigo 173
O que basicamente diferencia ele do 174 é que o artigo, primeiramente, para que existam esses artigos, tem que ser mais que uma pessoa, né? Porque não é possível que uma pessoa sozinha tire racha com ela mesma, certo? Precisa de no mínimo 2 pessoas, certo? Embora tenha umas pessoas aí que eu conheço que sem outra pessoa saber já tirou racha, muitos acabou até perdendo, né? Brincadeira, pessoal, à parte, é o seguinte, no caso do artigo 174 seria uma forma, uma organização, um evento, teria no caso que ter pessoas acompanhando, participando ali na torcida, o que é muito comum ver também, né, na maioria das vezes. Fica aquele grupo de amigos esperando para ver qual passa primeiro, ou a partir do momento do início, certo? E o 173, ele, partindo desse pressuposto aí, apenas tendo uma pessoa disputando com a outra, certo? Isso já vai incorrer nesse crime, no caso. Se um desses artigos aí incorrer em uma infração mais grave, pessoal, uma incomunibilidade pública ou até mesmo privada, um incômodo, uma perturbação, diga-se de passagem, ou acabe acontecendo algo mais grave, vamos supor alguém atropelado, alguma coisa do tipo, aí isso vai ser enquadrado o artigo que eu havia falado anteriormente, certo? Que é o artigo 308, pessoal. Então eu vou ler ele aqui também para que vocês possam entender, certo? Artigo 308, vamos lá. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, não autorizada pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial, como eu havia falado, a palavra é essa, incomunicabilidade pública ou privada. Então, naqueles 2 artigos, caso acabe ocorrendo isso que a gente comentou, vai acabar sendo inserida a penalidade em cima deste artigo aqui do CTB, beleza, pessoal? Então, aí só para a gente entender, como havia comentado, seria isso então. Ele é um crime em espécie e ele está tipificado no nosso ordenamento jurídico, ou seja, em nossas leis. Cada país tem suas leis, né? Embora alguns tenham algumas peculiaridades semelhantes ou até mesmo iguais, mas geralmente um tem uma diferença, por mais mínima que seja, diferente uma da outra. Pessoal, vale ressaltar também que caso isso seja uma prática feita num autódromo, em um local isolado ou fechado, tendo uma previsão legal, aí isso não incorre em crime, certo? Porque no caso seria uma prática permitida. Mas é claro que isso tem que ter a licença lá, a permissão e tudo mais, para que não envolva a vida de outras pessoas, de terceiros, que possa estar incorrendo em perigo, botando em risco a vida dessas pessoas. Até porque a gente sabe que a nossa lei, o que ela mais preza, é a vida humana, certo? Então, sem me delongar mais, pessoal, no mais é isso. Peço a quem não for inscrito no canal, se inscreve para dar uma força. Se gostou do vídeo, achou ele útil, não esquece de deixar o like. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.